Fala galera, Tozanara, beleza? Antes de iniciar minha coluna especial de hoje, que é um pós-jogo Flamengo-Corinthians, eu queria primeiro pedir desculpa a vocês. Semana passada eu não consegui gravar minha coluna de sexta-feira, porque eu estou em Vitória, estou na casa da minha madrasta, vim aqui dar uma assistência para ela, então não consegui gravar, peço desculpas. Por isso estou fazendo esse pós-jogo e farei a minha coluna normalmente na sexta-feira próxima agora. Bom, então, fala desse Flamengo e Corinthians, né? Um jogo que tinha muita expectativa, principalmente do lado do Flamengo, né? Depois de uma partida muito boa contra o Fluminense, dominante. Inclusive, é surpreendente do Flamengo. Mandou no jogo, teve chance de vencer, inclusive. Acabou empatando 0-0, mas deu muita esperança para esse jogo de hoje. E o time entra hoje, inicialmente, com um desfalque do Everton Ribeiro. Inclusive, ele vai para o estádio, mas já sabendo que não ia jogar, né? Isso a gente soube hoje pela manhã, se não me engano, ou ontem de tarde, talvez. E o Arrascaeta, no aquecimento, sente, e a gente fica praticamente sem meio campo. Então, o Flamengo entra no lugar do Arrascaeta, o Vitor Hugo. Então, a gente entra com Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton, Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Vitor Hugo, e aí no ataque Pedro e Gabriel. E o time inicialmente parece que tenta pressionar o Corinthians acho que com um pouco de medo de ficar atrás, mas o Flamengo muita dificuldade de penetração, tem duas chances na verdade, uma com o Gabi que ele chuta prensado e uma outra uma cabeçada, mas também sem muita efetividade. E o Corinthians jogando com 11 atrás da linha da bola, tentando contra-ataque. Inclusive, teve dois que ele podia ter marcado, inclusive. Tem uma boa jogada, inclusive, do Corinthians do lado direito. O Adson, que jogou muito bem a partida. E eles fazem uma triangulação, a bola sobra para o Roger Guedes, ele cruza, a bola passa em frente ao Santos e agora eu não lembro quem chega atrasado, vai para ele de fundo, e depois do outro lado, uma jogada muito parecida. Cruzamento lá do Bidu e a bola também passa toda a linha. E o jogo fica assim, o Corinthians percebe no final, o Flamengo dá uma melhoradinha no final do primeiro tempo, mas ainda assim termina o primeiro tempo 0-0. Achei que fraco, na verdade, né? E sem os meios aí, quem estava criando eram os zagueiros, os volantes muito, o Gerson muito apagado, primeiro meio que ali do lado direito, do lado esquerdo, né? Tentando fazer aquela meio ponta esquerda lá que o São Paulo queria, depois ele virou para o lado direito, mas também não ajudou nada, muito apagado. E o time como todo muito ruim, né? E aí no segundo tempo ele volta com o mesmo time, ele não muda. E o Corinthians, eu acho que ele percebe que o bicho não é tão feio assim, começa a atacar no segundo tempo e começa a ter muita chance uma atrás da outra. Então, eu queria, na verdade, a gente comentar em cima das imagens, né? Eu tenho aqui os melhores momentos dos amigos do TNT Esportes. Eu queria botar aqui e a gente vai comentando em cima desse... Desculpa. Uma gripe realmente brava. Deixa eu ver se fica muito alto, eu dou uma diminuída, mas a gente... Deixa eu só voltar aqui, né, pra gente não fazer direito, né? Então, vou voltar aqui, vou botar aqui o bannerzinho, né, que é a imagem deles, agradecendo eles mais uma vez, galera do TNT Esportes. Vou botar aqui iniciando aí, eu vou falando em cima. Então, isso aí, como eu falei, o Flamengo aparentemente iniciou bem, tem uma jogada do Gabi, que eu falei que ele chuta aí, isso aí dá pra ver que dá uma carambolada. Depois, esse foi o primeiro, na verdade. Eu falei que eram dois, né, do lado esquerdo, do lado direito, do lado esquerdo, esse é o primeiro do lado esquerdo. O Roger vai tocar de calcanhar e o Bidu vai cruzar, a bola passa na frente da zaga. Acontece a mesma coisa do lado direito agora. Vamos ver agora a jogada. O Paulinho vai abrir. O Corinthians começou a perceber, ela vai passar na frente de todo mundo. O Corinthians começa a perceber o jogo, mas aí o que acontece? O Flamengo melhora mais ainda, também dá uma subida e no final, até o finalzinho do primeiro tempo, melhora. A jogada do lado esquerdo aí do Ayrton Lucas. Cabeçada. Aí o menino Wesley, que eu acho que tem muito potencial, ainda segue fazendo escolhas ruins, né? Aí tem uma jogada na cabeçada, bola parada, e o Flamengo tentando aí no finalzinho. Mas você vê que é muito incipiente, né?
Aí de novo Pedro e Gabriel. Gabriel vai chutar bem, inclusive. Gabriel agora voltou de loiro pivete, né? Parece que vai voltar a ser aquele Gabriel de sempre. E é uma boa jogada do Flamengo, um chute ruim do Vitor Hugo. Quer dizer, teria sido o Fabrício Bruno fazendo essa recuada muito louca, né? E aí o Corinthians começa a ter chance uma atrás da outra, assim, né? Você vai ver aí uma cabeçada perigosa do Yuri Alberto. E aí o Flamengo tenta, mas muito incipiente, aí entra o Cebolinha no segundo tempo, no lugar se eu não me engano, no lugar do Pedro. Mas aí o Flamengo tenta muito Zeca Lourenço, muito bola, principalmente lá direito aqui pro Wesley. Aí até uma boa jogada, o Vidal que entrou depois também no lugar do Pulgar, que sentiu e aí a falta do Léo Pereira. O Flamengo tava meio que muito lento, você vê, tá vendo? Agora, se eu não me engano, é o gol, né? E aí, falar aqui desse herói improvável, que é o Léo Pereira, o Flamengo já tinha feito três substituições, substituiu 3 vezes, né? Inclusive o São Paulo morre com 2 substituições, não substituiu 5, e aí ele não conseguia sair, ele sentiu, e aí ele falou, vai para o ataque. Ele recompôs lá com o Thiago Maia, e aí virou o centroavante. E efetivamente virou o centroavante, fez o gol da vitória, uma bela cabeçada, inclusive. A gente vai ver agora, jogada até muito boa aqui pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Toca na bola o Ayrton, o Gerson, aí pro Cebolinha. O Cebolinha vai dar aquela balançada, corta para fora e cruza. E aí ele sobe entre os zagueiros igual um centroavante, faz um golaço de cabeça. E aí premia o Léo, principalmente pela regularidade dele aí na temporada, no passado principalmente, esse ano. Tem sido os melhores jogadores do Flamengo aí, nessa temporada meio maluca, meio disforme ainda do Flamengo. E aí uma belíssima cabeçada, um belo gol. Um gol que dá uma vitória para o Flamengo num jogo que jogou muito mal. E aí surpreendeu aí, agradecendo mais uma vez a TNT Esporte pelas imagens. Partida que o Flamengo jogou muito mal, jogou abaixo do que se esperava. Aí tem um pouco, a gente pode falar um pouco da questão física, né? Porque jogou um jogo muito pesado na terça-feira. E aí a parte física ainda, o nível físico dos jogadores ainda está muito abaixo, né? Ainda tem muita gente desnivelada, então tem jogador que está rendendo bem, tem outros que estão rendendo muito mal. E ao mesmo tempo, o São Paulo precisa trabalhar, a equipe não tem tempo para trabalhar, então é tudo muito misturado. E o Flamengo agora com vários jogadores quebrados, né? O Léo sentiu, o Fabrício Bruno sentiu, se não me engano, quase sai, ele sente o joelho logo no início, mas acaba ficando. Você tem o Arrascaeta, o Vitor Ribeiro, você tem o Pulgar que sentiu. Então, assim, eu não sei com que time a gente vai pegar o Nublense lá. É um jogo difícil, tá? Não é um jogo fácil, não. O Nublense, apesar de parecer ser bobinho, não é bobinho jogando lá, então a gente vai ter que ficar muito esperto. E eu não sei com que time que a gente vai. Então, o Flamengo tentar arrumar um time para jogar lá na quarta-feira. Jogo importantíssimo para a gente, né? Dependendo do resultado, a gente pode chegar tranquilo no Rio nos 2 jogos que faltam. Vencer e classificar. Mas não vai ser fácil, né? No resto é isso. Eu acho que assim, o time ainda continua oscilando, o que é normal, porque o São Paulo não tem tempo, mas ele frustra um pouco, né? Depois de uma partida tão dominante, tão bonita que o Flamengo fez contra o Fluminense, né? Tão disciplinado taticamente, a gente pega um jogo muito abaixo. Claro que você não tendo pelo menos 2 meias que criam, você perde muito com a criação dos zagueiros e dos volantes, que não tem a mesma criatividade. E ainda assim fica sempre precisando muito dos laterais, né? Que hoje se recorreu muito ao Wesley e ele errou muito, e o lado esquerdo um pouco menos com o Ayrton, mas assim, achei muito mal, mas importante a vitória. O Flamengo agora, nesse momento, é o 6º, com 12 pontos, mas ainda muito aquém do que a gente espera. E aí tem uma coisa do Flamengo tentar, ganhando esses jogos, ou tentando ganhar os jogos em casa, se manter na briga para quando chegar os reforços, o time dar uma encorpada e aí sim partir para o sprint final da temporada, né, dos campeonatos que a gente ainda tem chance, né? Eu acho que é isso, né? E para terminar, eu queria deixar aqui a minha solidariedade ao Vini, que aconteceu hoje na Espanha, muito triste. Ele foi chamado de macaco o tempo todo e não é possível que a gente ainda tenha que discutir isso. Não é nem uma questão de certo e errado, mas discutir isso, né? Isso já devia... tem uma fala do Ancelotti muito importante sobre isso. Ao final do jogo, ele falou: não quero falar de futebol, ele fala dessa questão, que isso não podia acontecer mais,
que ela liga uma liga muito permissiva e a gente não pode nunca aceitar esse tipo de comportamento. Quem quer que seja, torcida. E aí acontece, as coisas elas não mudam porque os governos são permissivos, lá na Europa, na Espanha principalmente, a liga é permissiva. E aí o Vini ainda é expulso, toma uma gravata, um negócio louco, assim, né? Então aqui deixando a minha solidariedade da galera do Jogada 10 pro Vini. E tudo de bom para ele, muita força, estamos com ele no que precisar. Ele pode ter certeza disso. E aí eu vou parafraseando aqui a Angela Davis, numa sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E é isso. Beleza, gente? Até sexta, na minha coluna de sexta, espero que com uma vitória em cima do Nublense, praticamente classificado para a próxima fase da Libertadores. Um abraço. Jogada 10. Tchau, tchau.